tudo certo, mas a gente precisa saber se está tudo certo para vocês, beleza? Hoje a gente vai falar o medo que te impede de você prosperar, tudo aquilo que está impedindo você de ir para o próximo nível. E todas as vezes que eu abro caixinha de pergunta no meu Instagram, cara, se eu tiver 100 perguntas, 90 é sobre Robson, eu tenho medo disso, Robson, eu tenho medo daquilo, Robson, eu tenho medo de começar, tenho medo de perder dinheiro, tenho medo de me relacionar, tenho medo da sociedade. O medo, ele tá totalmente contaminando a mente das pessoas. Então, assim, se você pegar qualquer pessoa hoje, o que impede dela ir para o próximo nível, de 100 pessoas, 90 é o medo, tá? Então, à medida que você está se conectando aqui no YouTube, vai comentando ali se o som tá legal. O som tá legal? Show. Então, bora dar início. Pessoal que tá entrando aqui no Instagram, já entra direto pro YouTube, tá? Pra gente conversar de lá. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, o tema da live. Cara, nós vamos falar sobre o medo que te impede de prosperar, aquilo que tá te impedindo de ir pro próximo nível, tá? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, nós seres humanos, nós estamos com dois medos. Então, você, eu, todas as 7 bilhões de pessoas que existem no mundo nasceram com dois medos apenas, que é o medo do barulho e o medo de cair. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote é isso. Nós nascemos com dois medos. Barulho. 2, medo de cair. Esses são os dois medos que nós nascemos. Robson, e os outros medos? Isso aqui é o que nasce na gente. Portanto, quando você pega uma criancinha pequena, o que acontece? Ela se espanta muito rápido. Ela toda hora tem espasmos. Por quê? Porque ela tem medo do barulho e ela tem medo de cair. Isso já nasce na gente. Ok. Agora, todos os outros medos são medos que colocaram na gente. Foram medos inseridos na gente. E aí, se você chegar para mim e perguntar assim, Robson, quais medos são esses? É simples. Medo de casamento. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm medo de casar. E são pessoas que vão fazer o quê, Samantha? Elas vão morar para sempre sozinhas, vão morar para sempre com o pai. Por quê? Porque elas têm medo de casar. E eu vou falar o motivo desse medo. Existe também aqui o medo de dar errado. Cara, inúmeras pessoas que a gente convive no dia a dia, se não 95% delas, o que elas têm? Elas têm medo de dar errado. E o medo de dar errado também está atrelado a alguma coisa. Então, por exemplo, eu não vou fazer tal coisa com medo de dar errado. Como se ela tivesse alguma certeza que vai dar errado. Mas o medo, ele faz com que a folhinha que está balançando à noite se torne aquela sombra gigante. E aí aquela folhinha é tão pequena quando você olha para ela que você fala assim, cara, você sente até vergonha. Porra, era isso? Você tá andando sozinha na rua. Já aconteceu? E aí você vê uma folha grandona, uma sombra grandona aparecendo, Samantha tá aqui rindo, provavelmente já aconteceu com ela. E aí quando você olha, cara, de onde tá vindo isso? Aí você olha uma plantinha desse tamanho. Esse é seu medo. É isso que acontece com o medo. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, nós nascemos com dois medos. Pessoal que está aqui no Instagram, vai para o YouTube, senão você não vai conseguir ler o que está escrito, tá? O link está na bio, é só clicar no link da bio e vai para lá para a gente se conectar. Entrando lá, eu quero que você interaja comigo no chat. Então nós nascemos com dois medos, o medo do barulho e o medo do cair. Todos os outros medos foram inseridos em você. Medo do casamento, medo de dar errado, medo do sucesso. Cara, existem pessoas que têm medo de ter sucesso. Por quê? Porque são pessoas traumatizadas com dinheiro. Pessoas que provavelmente viu o pai e a mãe terminarem seu casamento de anos por conta de vida financeira. Ou viram o seu tio se matar porque faliu. Ou viu alguma pessoa ou alguma história quando ela é pequena falir e traumatizar a família inteira. E ela tem medo do sucesso. Entende? Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, todos esses medos foram inseridos em você. Além disso, medo do que as pessoas vão pensar. Cara, eu vou te falar, se eu puder fazer uma escala aqui, sem sombra de dúvida, grande parte dessas pessoas tem medo do que as pessoas vão pensar. Você não faz um monte de coisa porque você fica com medo do que as pessoas vão pensar de você. E aí isso existe um nome, né? Porque o medo do que as pessoas vão pensar de você é o fruto, é a goiaba, né? Agora, qual é a raiz disso? A raiz é a necessidade de aprovação. Tá? Aqui eu estou dando exemplo de alguns medos. Outro medo, medo de perder dinheiro. Provavelmente você tem esse medo ou porque você perdeu, e toda vez que você perde algo e você não resolve, não ressignifica, isso traumatiza e te impede de você ir para o próximo nível, te impede de você tentar novas vezes. Porque você utiliza o medo contra você. Robson, como assim? Cara, é simples. Samantha, na vida a gente ganha, na vida a gente... Não, a gente aprende. A Samantha falou, não é porque a Samantha, todo mundo falaria isso. Na vida a gente ganha,
na vida a gente aprende, a gente nunca perde nada. Então, se você não entender que tudo que acontece, todas as dificuldades que você enfrenta estão te preparando para ir para o próximo nível, você sempre vai ter traumatizado. Você sempre vai ser aquela pessoa com medo de tudo, tá? Outro medo, cara, medo do casamento, medo de se relacionar com as pessoas, medo de ter contato com outras pessoas. Por exemplo, cara, eu tenho medo de criar novas amizades. Por quê? Porque você já foi tão traída, já foi tão machucada, foi tão, cara, apedrejada que você tem medo de se relacionar. E esse medo impede você crescer. Por quê? O crescimento está no coletivo. Não existe uma pessoa que vai crescer sozinha, tá? Sempre está no coletivo. Então vamos lá, aqui você já entendeu o seguinte. Eu tô conscientizando, eu tô na parte de conscientizar você, porque eu poderia começar essa live fazendo, pá, você tá com medo? Tem que ir com medo mesmo, sei lá o quê. Não, não é isso. Eu quero conscientizar você do que você tá sentindo. Pessoal do Instagram, bora pro YouTube. Vai lá pro YouTube, beleza? Então, peraí que você tá desativado, pô. Rapidinho. Pronto. Então, o pessoal que tá no YouTube vai comentando, tá? Vai comentando, eu quero sentir a energia de vocês. Isso aqui é novo pra gente, então eu quero sentir, eu quero mexer nisso aqui, eu quero que vocês interajam comigo, beleza? Então vamos lá. Então nós temos dois medos, o medo do barulho, isso já nasce na gente, e o medo de cair. Após isso, são inseridos em você todos os outros medos que você tem. Robson, eu tenho medo de tal coisa, eu tenho medo de bicho, eu tenho medo... Isso foi inserido. Você não nasce, eu nasci com esse medo. Não, talvez foi inserido em você quando você era muito pequeno. E aí, beleza. Se você chegar pra mim, Robson, já entendi que eu nasci com dois medos, já entendi também que quais outros medos que eu tenho. Agora, quem colocou esse medo em mim? Quem são as pessoas que colocaram esse medo que eu tenho de crescer, esse medo que eu tenho de prosperar? Quem são as pessoas? E eu vou falar pra você uma parada muito louca, velho. Isso aqui, quando eu virei essa chave, eu falei assim, meu irmão, isso faz total sentido. Então, assim, provavelmente, todo medo que você tem, quem colocou foi os pés da tua vida. Robson, como assim? Vamos lá. Cara, quais são os pés da sua vida? Todos os medos que você tem foram autoridades, foram pessoas que são que têm, cara, autoridade na sua vida. E elas inseriram esse medo em você. E não foi por mal. Cara, tem vários medos que meus pais colocaram em mim sem eu perceber. Por quê? Porque eles tinham esse medo, porque eles também aprenderam com os pais dele e consequentemente. Mas é uma decisão minha vencer esse medo ou não, tá? Inclusive eu vou te ensinar nessa live, não tem como você perder medo, tem como você enfrentar, né? Então quais são os pés da vida? Cara, pai, professor, polícia. Como assim polícia? Cara, menino, para de fazer isso, senão a polícia vai te pegar. Você causou medo na criança. Entende? Então, por exemplo, uma vez eu ouvi a Babi, e eu também já falei isso uma vez, a polícia ali. E eu falei, cara, filho, não, a polícia é do bem. Tem várias pessoas que olham para a polícia e olham com uma imagem errada e não sabem nem o porquê. Nunca teve um problema com a polícia. Mas é por quê? Porque seus pais ou a sua autoridade, algum P da sua vida, quando você era mais novo, chegou para você e falou assim, cuidado que a polícia vai te pegar, lá o carro da polícia. Aí você... Por quê? Botar bicho papão, né? O papão aqui também tem que estar aqui, ó. Papão. Porque, tem medo de escuro por conta do quê? Do bicho papão. Se você ficar fazendo bagunça, o papão vai te pegar. E aí, esses peixes, quais outros peixes? Padrasto. Vamos lá, pai, professor, polícia, papão, padrasto. Tá aqui, ó, parente. Cara, parente é loucura. O que entra parente? Entra primo. Enfim, entra pai. Pai entra pai e mãe, né? Só pai da figura masculina, tá? Entra pai, enfim, parente aqui, ó. Parente, pai, mãe, primo, periquito, papagaio, enfim, tudo isso. Então, cara, os pés da tua vida colocaram todos os medos que você tem em você. Porque imagina, você acha mesmo, na hora que você nasceu, alguém chegou, Deus chegou pra você e falou assim, vamos tá que eu tenho medo de, sei lá, tenho medo de cachorro. Vamos dar um exemplo, não tenho, tá, gente? Inclusive, já quando eu era pequeno, eu tinha o porquê ter medo de cachorro, graças a Deus alguém soube ressignificar isso dentro de mim, porque, cara, eu quase morri, né? Um cachorro atacou um pitbull e eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, foi lá em Goiás, tenho marcas até hoje, e graças a Deus nunca tive medo de cachorro nenhum, tenho cachorro e tudo mais. E aí vamos botar que eu tenho medo de cachorro. Você acredita mesmo que na hora que eu nasci, lá em dia 19 de 2 de 1996, Deus olhou pra mim e falou assim, deixa eu ver, isso daí vai ser medo de cachorro. Próximo. Isso aqui vai ter medo, fala o medo que você tem aí, Samanta. Tem medo, não? Barato. Isso aqui vai ter medo de barato. Isso aqui vai ter medo disso. Isso aqui vai ter medo daquilo. Cara, você acha que Deus faz isso? Queria que você comentasse. Você acha mesmo que Deus faz isso? Deus faz a percepção de pessoas de escolher o medo de cada um? Óbvio que não, pô.
Então esse medo ele é inserido. Não está aparecendo aqui. Deixa eu ver se... Vai comentando aí, pessoal. Vai comentando. A Samantha vai me atualizando aqui também. Pessoal que tá chegando aqui no Instagram, cara, vai pra lá, tá? Você não vai conseguir ler o que tá aqui. Vai. Aqui nem tem muita gente conectada, vai pro YouTube. Beleza? Então, cara, o P tá ferrando a sua vida. Ele tá literalmente ferrando. Deus não faz ali a escolha de medo por você. Então, Robson nasceu, vai ter medo de cachorro. Mariazinha nasceu, vai ter medo de dinheiro. Não, cara. O P na sua vida vai travando você no decorrer que você vai crescendo. Então, ó, parente, primo, pai, professor, polícia, papão, cara, padrasto, e você percebe que são pessoas que têm autoridade na tua vida. Então, por exemplo, eu falo isso do dinheiro, né? Quando você é pequeno e coloca a mão no dinheiro, o que seus pais... E normalmente quem fala isso não é o estranho. Não é o estranho que tá do outro lado da rua e olha lá, tem uma criança botando a mão no dinheiro. Tira a mão do dinheiro que o dinheiro é sujo. Não é isso. Não é isso. Primeiro que você não vai dar, nem vai dar ideia para essa pessoa. Quem que normalmente fala, tira a mão do dinheiro, que dinheiro é sujo? Ou é um parente, ou é um professor, ou é uma polícia. Polícia não, porque isso aqui é mais específico quando a gente coloca o medo na criança. A polícia vai te pegar. Papão também não, mas padrasto. Então assim, aí você começa a crescer. Tem outro aqui, ó. Pastor. Tem mais, tem números. Vai me ajudando aí. Coloca aí. Quais são os P's da sua vida que tá fudendo a sua vida? Coloca aí. Quais são os P's da sua vida? O pessoal que tá entrando aqui no Instagram, vou falar isso todo dia, tá? Todas as lives. Bora pro YouTube. Beleza? O link tá na bio. É só clicar no link na bio. Então, cara, pastor. O pastor tem grande... vou marcar aqui com vermelho os principais, tá? Os principais. E aí você vai entender o porquê que eu tô falando disso. Esses aqui. Então, todos esses aqui, professor, padrasto e esse aqui. Esses aqui são os principais. Por que você está fazendo questão de falar isso, Robson? A gente não consegue mudar o passado, não consegue, mas você consegue ressignificar. Você acha que eu vou ficar só falando do medo? Eu vou te dar a solução, a receita para você resolver esse problema. Então, o que eu quero que você entenda é que você não pode ser o P na vida de alguém. Principalmente se você é um pai, principalmente se você é um professor, principalmente se você é uma polícia, principalmente se você põe medo do bicho-papão, principalmente se você é um padrasto, principalmente se você é um pastor. Você não pode ser um P do mal na vida das pessoas. Para de ser essa pessoa. Mas eu cuido de tal pessoa. Para de ser o P maldoso na vida dela. Você está criando trauma nas pessoas que você ama, você nem sabe, cara. Então, assim, existem várias situações que vocês repetem hoje que seus pais te faziam. Existem dores físicas e emocionais que vocês vivem hoje que seus pais viviam. Existem sentimentos que vocês carregam hoje que seus pais, que o seu professor, que o seu padrasto e que o seu pastor viviam. Então, por exemplo, você que cresceu na igreja, e aí você sempre cresceu naquela igreja tradicional, onde dinheiro é raiz de todo mal. É muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Cara, você tem programado aí, você hoje tem oportunidade de prosperar, não prospera e não entende por quê. Caraca, nunca sobra dinheiro, eu sempre estou gastando tudo, as coisas não acontecem. Por quê? Primeiro, você tem medo disso. O medo é o principal motivo que impede as pessoas de prosperarem. Quem está entrando aqui no Instagram, vai para o YouTube, o link está na bio. Então, assim, o medo hoje é o que te impede de você ir para o próximo nível, cara. O medo que foi colocado pelos P's da sua vida. Então, cara, quem são os P's que programou, né, mais um P aí, que programou o teu cérebro a não ter sucesso? Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Quais são os P's? E pode falar, seu pai não está aqui, seu padrasto não está aqui, a polícia que você tem medo não está aqui, o bicho-papão não existe, mas ele também não está aqui, o padrasto, enfim, o professor não está aqui. Quem são os medos? E à medida que as pessoas forem falando aí, você vai falando para mim, ô Samantha, deixa eu beber uma água aqui. Vamos lá, pessoal. Aqui os comentários não estão aparecendo para mim. Não sei se... conectando o chat ao vivo. Vai colocando aí quem são os P's que tá fudendo ou que fudeu a sua vida e que a gente vai resolver hoje. A gente vai resolver esse problema hoje. Bora lá. Então, já falamos aqui que
Todos os seres humanos, tá? Todos os seres humanos nascem com dois medos. O medo do barulho e o medo de cair. E todos os outros medos que vocês têm, todos os outros medos que eu tenho, todos os outros medos que a sociedade mundial tem, foram inseridas nela. Através de quem? Dos peixes. Quais são os medos? Ó, anotei aqui, ó, medo do casamento, medo de dar errado, medo de não conseguir, medo do sucesso, medo do que as pessoas vão pensar e medo de perder dinheiro. Então, assim, tem mais, tá? Inclusive, pode anotar aqui se existiam alguns outros medos. Tem medo, por exemplo, de bicho, né? Algumas fobias ali, medo de escuro. Mas aqui eu botei os medos principais que impedem as pessoas de prosperar. Se tem medo de um animal, não te impede de prosperar. É um medo que você tem. Mas assim, tem um medo de altura. Cara, o medo de altura pode impedir você de prosperar, tá? Por quê? Porque quem tem medo de altura normalmente tem medo de sucesso. Tem medo de subir demais. Porque provavelmente viu algum P da vida, seja um pastor, seja um patrão. Ah, tem aqui, ó, patrão. Patrão também é outro que causa, cara, trauma na vida das pessoas. Então, olha só, olha quantos P, velho. Patrão, parente, primo, pai, professor, polícia, papão, padrasto, pastor. Velho, é absurdo, mano. Isso aqui, você começa a odiar a palavra P, né? Mas existe coisa boa também na palavra. É sempre assim. Então, assim, primeiro, você que foi traumatizado pelos seus pais, eu vou te ensinar hoje uma forma de você resolver esse problema, tá? Pessoal que tá aqui no Instagram, clica lá, vai pro YouTube, que lá você vai conseguir conectar, vai conseguir ver o que tá escrito aqui e você vai entender que essa é a nossa nova forma, nossa nova ferramenta que nós vamos trabalhar. E a galera não tá muito acostumada com isso, o pessoal tá mais acostumado aqui, portanto a galera tá entrando e saindo, porque não tá conseguindo entender, não tô olhando para vocês, tô olhando para cá. Mas esse vai ser o nosso novo normal. Vamos para lá. Bora para lá, beleza? Tenho muito medo de altura. Medo de altura. Provavelmente você foi traumatizado ou por alguém, tá? Vai falando os medos aí que eu vou falando o motivo desses medos, tá? Então, por exemplo, medo de altura. Cara, quando você era pequeno, primeiro, ou você morava num apartamento e seu pai ficava falando: ó, menino, você cai daí, você morre. Ó, menino, você cai de altura, você morre. Olha a altura. Aí fica repetindo. Como é que cria o medo? O medo ele cria através de dois pontos. O primeiro ponto, como é que cria o medo? Através dos peixes, mas existem outras formas também. O medo ele cria através de dois pontos. Primeiro, grande impacto emocional. Então, por exemplo, cara, aconteceu um acidente. Pum, aquilo ali vai te traumatizar. É inevitável. Se você não ressignificar aquilo vai te traumatizar. Aquilo vai te gerar algum medo. É inevitável. Por quê? Um forte impacto emocional. Isso vai gerar o medo, tá? Outra forma de gerar o medo, repetição. Então, por exemplo, menino, cuidado, você vai cair daí. Menino, cuidado, você vai cair daí. Primeiro que o medo atrai, né? Quanto mais medo, por exemplo, se eu ficar aqui, ó. Se eu ficar aqui, ó. Jogando aqui, ó. Tô sem medo nenhum. Não vai cair. Não vai cair. Agora, se eu colocar esse celular na beira se eu tiver numa sacada de e fizer isso, vai cair. Sabe por quê? Porque eu vou sentir medo e o medo vai atrair isso. É inevitável. Quem nunca aconteceu de, por exemplo, caraca, eu não posso errar nessa entrevista. Eu não posso. Chegar na entrevista, caga. Fala merda, não sabe nem falar seu nome. Tá, caga com o seu nome. Gole seco. Samantha foi bem na entrevista, né, Samantha? O que foi? Samantha soube se vender. Samantha é espertinha. Então, por exemplo, Samantha na primeira vez aqui no YouTube. Cara, bum, rolou toda. Normal, velho. Eu, a primeira vez que fui abrir uma live. Bum, meu Deus do céu, onde que eu clico? O que eu faço? Porque isso é normal. O medo, a repetição. Não posso errar. Bum. Não é porque isso existe uma lei universal e existe o Senhor do medo. Tá com medo, eu vou até ele. Não é assim, amigo. O que acontece? Você entender o seguinte, ó. Sentimento gera comportamento. Então, ação gera. Toda vez que você gerar uma ação, essa ação ela vai gerar um sentimento. E esse sentimento gera comportamento. Vamos lá. A ação, na verdade, é pensamento, sentimento, comportamento. Mais uma vez. Pensamento, sentimento, comportamento. Robson, como assim? O pensamento é algo magnético. Robson, por que ele é magnético? Eu não acredito nessa porra ali da conspiração e tudo mais. Presta atenção no que eu vou te falar. O pensamento ele é magnético pelo fato dele gerar energia. O teu cérebro ele gera energia. Eu vou te dar um exemplo. Eu lembro que uma vez eu estava com o Daniel, que é um amigo meu de longa data, a gente estava indo para Rio das Ostras toda segunda-feira. O carro dele, isso é loucura, tá? Acredite se você quiser. Isso você pode testar na sua casa, se o seu alarme tiver com bateria fraca.
E ele simplesmente, toda vez que ele abria o carro, ele fazia isso aqui, ó. Toda vez. Desarmar o alarme do carro. E botava aqui, ó. E desarmava o carro. A primeira vez, o cara maluco. Caralho, isso que os caras estão fazendo. Segunda vez, terceira vez, mano, tô entendendo, pô. Por que tu bota o bagulho aí? Mano, tá com bateria fraca. Eu falei, por que você bota aqui? Ele, porque no crânio passa energia. Isso é verdade. Pode pesquisar. O seu cérebro, no seu crânio, aqui, passa energia. Não vai carregar o celular. É só botar o carregador que vai carregar? Não, né, ô idiota? Não vai acontecer isso. O que você precisa entender é o seguinte, é que isso passa uma energia. O pensamento é algo magnético. Por quê? Porque ele causa energia. Como que carrega o celular com um carregador magnético? Porque gera uma energia. Energia que conecta com outra energia e a força daquilo carrega teu celular. Ou, né, qualquer outra coisa. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, o pensamento, ele é energético. Só que qual é o problema dele? A energia, uma hora ela acaba. Se ele veio. Você não vai decidir se, por exemplo, você não consegue controlar se o pombo vem parar na tua cabeça. Mas você consegue controlar se ele vai fazer um ninho. O que eu quero dizer é o seguinte, você não consegue controlar o pensamento que vem. Já percebeu que vem alguns pensamentos intrusos do nada? Tá conversando com alguém, vem uns pensamentos meio maluco? Pois é, você não consegue controlar isso, mas você consegue controlar se você alimentar isso. Então você não consegue controlar se o pombo vai bater na tua cabeça, mas você consegue controlar se ele vai fazer um ninho. Se ele vai permanecer ali. Então veio o pensamento. Aí o que aconteceu? Ele é energia. Aí você ficou pensando. A energia cresce, filho. A energia vai crescer. E o que vai acontecer com essa energia? Essa energia vai gerar um sentimento. Então, ó, pensamento gera um sentimento. O sentimento vai trazer. O sentimento vai atrair, porque é inevitável. É quando o seu subconsciente pega isso como uma verdade e ele faz de tudo para chegar nesse objetivo. Então, por exemplo, não posso errar. O que acontece? Você vai lá e erra. Outra forma de você criar medo. Então, um grande impacto emocional e repetição. Então, por exemplo, você que tem medo de altura, isso serve para todos os medos, tá? Você que tem medo de altura, provavelmente, ou foi porque de fato você caiu, ou foi porque de fato alguém repetiu. Entende? Então, por exemplo, você foi lá e caiu de altura, você vai ter medo. É inevitável, você vai precisar ressignificar isso. Como é que você ressignifica o medo de altura? Pulando um bank jump, que fala, né? É bank jump, né? Aquele bagulho. Hã? Bank jump. Vai pular daquilo, pular de paraquedas. Robson, eu não consigo ter medo de altura. Pois é, meu. É assim que você vai resolver esse medo. Você vai ressignificar. Robson, o que é ressignificar? Ressignificar é trazer um novo sentido. É trazer uma nova forma. O pessoal que está no YouTube, no Instagram, vai para o YouTube, tá? Entra e vai direto para lá. Ou fica aqui também, que você vai conseguir acompanhar do mesmo jeito, tá? Você só não vai conseguir o que está escrito aqui. E a gente está interagindo, vai pegar as perguntas de lá. Então, a forma de você resolver isso, cara, primeiro, ou você ressignifica isso na sua cabeça, ou, cara, pula de paraquedas, velho. Vai num bungee jump, vai numa montanha russa, vai em qualquer lugar que te expõe à altura, sem expor a sua vida, sem risco nenhum. Então, assim, cara, sobe numa árvore, vai lá em cima e fica declarando coisas pra você. Robson, isso é ridículo, mas resolve. Você precisa entender que a mesma forma que instalou o medo é a mesma forma que desinstala o medo. Entende? Só que não pode ser no mesmo ambiente. No mesmo ambiente que instalou o medo, não pode. Por exemplo, se você voltar no lugar que você caiu, talvez não vai ser positivo. Então faça isso em outros lugares, tá? Isso teria que ter uma técnica muito específica com um profissional para voltar no lugar e ressignificar aquilo, tá? Só que muitas das pessoas têm medo e nem sabem o porquê. Entende? Como é que você resolve isso? Repetição, tá? Então, da mesma forma que foi inserido o medo, através de um grande impacto emocional ou através de repetição, é a mesma forma que você ressignifica. E além disso, eu vou te dar mais 2 formas infalíveis de como resolver o problema do medo. Beleza? Qual outro medo aí? Hã? Tem outro medo aí que alguém falou? Antes. Pessoal que tá entrando aqui, vamos pra lá, tá? Bora pro YouTube. Tá. Beleza. Então aqui eu já te mostrei que nós temos 2 medos. Dei aqui alguns exemplos de quais são os medos, medo do casamento, medo da errado, etc. Quem gerou esse medo em você? E agora, para mim, o principal, que já são 9h37. Necessidade de aprovação, tá? Medo da opinião das pessoas é necessidade de aprovação. Quem tá entrando no Instagram, vai pro YouTube, beleza? Você pode ficar aqui, você só não vai conseguir ler o que tá aqui. E lá que a gente vai pegar as perguntas. Vai pro YouTube que o link tá na bio. Então vamos lá. Medo da opinião das pessoas, necessidade de aprovação. Provavelmente quando você era pequeno você não era ouvido. Quando você era pequeno, ou seu pai trabalhava muito, ou a sua mãe ficava em casa, mas também não te ouvia, sabe?
Então, quando você tem o problema de uma certa rejeição, não é rejeição de alguém te largar, pode ser também, tá? Mas isso causa outros traumas. Mas assim, às vezes você tá em casa com a pessoa e ela não te dá atenção. É falta de atenção, falta de carinho, falta de afeto, falta de abraço, falta de beijo, falta de falar eu te amo. Eu te pergunto, você teve muito isso? Provavelmente não. E principalmente do pai. A figura paterna na vida de um ser humano, cara, imagina o seguinte, a mãe aponta para dentro, o pai aponta para fora. A mãe aponta para a identidade. A mãe aponta para o carinho. A mãe aponta para o detalhe. A mãe aponta para o amor. E o pai? O pai aponta para a confiança. Para uma mulher, o pai faz uma diferença absurda, cara. De falar que ela tá linda. A mãe falar que ela tá linda é uma coisa, é muito bom. Ela vai jogar isso para dentro. Mas o pai falar que ela está linda, isso aponta ela para a vida. Por exemplo, a autoestima de uma mulher está totalmente ligada de como ela foi criada pelo seu pai. Robson, eu não acredito nisso, você não tá entendendo, filho. Não é questão de você acreditar ou não. Tipo, talvez você não acredite que 2 mais 2 é 4. Você acreditando ou não vai continuar sendo. 2 mais 2 vai continuar sendo 4. Entende? Então, assim, as coisas não mudam só porque você não acredita. Agora, o problema de você não acreditar é que 50% da cura da doença é o quê? O reconhecimento. Se você não reconhecer, você não vai para o próximo nível. Você não vai prosperar, você não vai crescer. E você vai ficar para sempre botando a culpa no Deus do mundo e não vai conseguir sair do mesmo lugar. Ah, eu não consigo prosperar por causa do meu patrão. Aí você vai botar a culpa no P. Ah, eu não consigo prosperar com o meu padrasto. Não, filho. A decisão é sua. Eu não falei os P's para você ficar botando culpa nele. Eu falei os P's para abrir a sua mente de que você tem o controle de resolver esse problema. Afinal, eu vou chegar nessa solução. Entende? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Cara, o pai faz uma diferença absurda. A mãe também. Mas olha só, a mãe aponta para dentro, o pai aponta para fora. A mãe sobre identidade, o pai sobre guerrear, sobre crescer, sobre autoconfiança, sobre desenvolvimento, sobre mentalidade, sobre aperto de mão, sobre fechar oportunidades e abrir oportunidades. Cara, isso é extraordinário. Então você que depende muito da opinião das pessoas, provavelmente você foi uma pessoa que sempre precisou de muita atenção, como qualquer ser humano, e não teve. Robson, mas eu sempre tive. Talvez você não lembra. Robson, eu não lembro de um momento... Tudo bem, só que o problema é resolvível. Não sei se existe essa palavra, mas se não existe, vocês estão entendendo. Então tem como resolver esse problema, beleza? Vamos lá. Aqui já mostrei os peixes. Robson, como perder o medo? Como perder? Primeira coisa que eu quero que você entenda, tá? Não tem como você perder o medo. Porra, fudeu então, né? Você acabou de falar que se eu não perder isso, eu não vou prosperar, então eu nunca vou prosperar. Não, não tem como você perder o medo, mas tem como você enfrentar. Medo você não se perde, tá? Medo você se enfrenta. O medo é o seguinte, você quer o medo, você quer você. Então assim, você teve uma oportunidade. Aí o que aconteceu? Você não foi por conta do medo. Uma oportunidade pequena, simples. Aí o medo ele faz o quê? Cresce. Aí vai ter uma outra oportunidade. E aí você não vai. O que acontece? O medo cresce. Aí tem uma outra oportunidade. O medo já está muito grande. Aí você consegue enfrentar. Aí você cresce um pouquinho aqui. Só que acontece outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Então, tipo, quando você for perceber, o medo ele já está grande demais. O medo ele já está muito além. Ross, mas eu faço o quê? Perco isso? Não, amigo. Você não perde isso. Você só tem que enfrentar. Você só tem que igualar essa linha aqui. O medo ele pode existir do mesmo jeito. O medo ele pode acontecer da mesma forma. O medo ele pode continuar onde ele está. O problema é que ele não pode crescer mais. E como é que você faz para ele não crescer mais? Depositando na conta da confiança. Então imagina o seguinte, o medo é um boleto que você tem que pagar com um saldo bancário. E esse saldo bancário se chama confiança. Então vamos lá, você tem duas contas, a conta do medo e a conta da confiança. A conta do medo e a conta da confiança, que é a atitude, que é ir para cima. Aí vamos lá, vamos botar outra aqui, do zero aqui, ó. Conta do medo e a conta da confiança. Aí o que acontece? Você vai lá e tem uma oportunidade, aí você não tem atitude. Você deposita lá R$1.000 negativo na conta do medo. Você já está negativo. Depois você vai lá e deposita mais 2.000. Depois mais 1.000. Só que dá 1, 2, 3, 4. Só que você já está quanto negativo?
Só que você já está 4 mil negativo. Robson, e aí, quando que isso vai acabar? Nunca. Porque você não para de depositar dinheiro na porra do medo. Você não para de... Toda vez que você tem oportunidade de se enfrentar, você deposita mais 1.000. Aí chega uma hora que você tem que estar 1 milhão, pô. Aí você quer fazer o quê? Você quer chegar para o medo e falar assim, não, isso não existe mais. Aí você vai em qualquer treinamento de um coach, que não entende porra nenhuma que tá falando, aí vai falar assim, não, é só você perder o medo. Vai aqui, ó. Aí tá bom, você vai perder o medo por um dia. Aí o que vai acontecer? No outro dia ele vai vir mais forte ainda. Por quê? Porque não se perde o medo, filho. Você não se perde o medo. O que você faz? Você tem que enfrentar, começa a depositar na conta da confiança. Mas não tem como depositar? Tem sim. Por exemplo, se você fala que como é que eu começo a depositar na conta da confiança? Simples, cumprindo aquilo que você colocou como meta. Então, vou dar um exemplo. Se você quer ler um livro, não fala que vai ler o livro inteiro. Não fica falando para as pessoas, para você não ficar, sabe, sendo cobrado por algo que você não vai fazer. O que você faz? Eu vou ler uma página. Aí você pega o livro. Você vai pegar o livro, inclusive esse livro aqui é muito bom. Você vai pegar o livro e falar assim, eu não vou ler esse livro todo, nunca li um livro na vida, eu não vou ler esse livro todo. Eu vou ler uma página. Aí você vai pegar aqui, ó, e vai ler uma página. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fica com crédito. Faça as pessoas virem até você. Use uma isca se for preciso. Li uma página. Caraca, li uma página. Putz, vai dormir. Acabou. Depositou quanto? Robson, eu continuo. Preste atenção nisso. Eu continuo com 4 mil negativo. Mas você depositou lá, ó. 1.000? Não, você vai depositar uns 500 contos. Ok? Já não é mais 4 mil, já é 3.500. Você tá entendendo? Aqui já acabou, já tá aqui, ó. Menos 3.500. Aí, outro dia, o que você vai fazer? Vou ler mais uma. Você deposita mais um pouco. Ah, botei a meta de acordar 1 hora mais cedo. Vai, o cara acorda todo dia 10 horas da manhã. Aí, mas não, eu quero acordar 5 horas porque o Robson acorda 5 horas. Para com isso, acorda 1 hora, vou acordar 9. Aí você acorda 9. Depositou mais. Deixa eu botar o verdinho aqui para ficar bonitinho. Depositou mais 500. Aí no outro dia você fez de novo. Depositou mais 500. Aí você foi lá. Você vai perceber que esse pouquinho aqui, você está no negativo ainda, mas esse pouquinho aqui, sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir confiante. Você vai sentir, cara, eu tô diferente. Eu tô diferente. Vou te falar uma parada. Ó, o cara que vê pornografia, esse cara que assiste, esse cara e essa cara, o homem e a mulher que assiste pornografia, está negativando a sua conta de um nível absurdo. Se você tiver 4 mil negativo e você vê a pornografia, isso fode tanto o teu cérebro fisicamente, fode tanto o teu emocional, fode as 3 esferas principais da sua vida. Corpo, alma e espírito. O teu cérebro, a tua alma, que é o teu propósito, porque tira a tua força vital, tira a sua conexão e espírito. Porque você atrai para você as coisas ruins, você atrai para você as coisas negativas, você atrai para você o pai disso tudo. E você já sabe que é um pai disso tudo. Ah, existe um outro P aí, que é o PT. Agora que eu lembrei. PT é um dos P's que está programando muitas pessoas erradas aí. Vamos lá. Então aqui, eu quero que você entenda o seguinte. Se você assiste pornografia, para com isso. Isso está impedindo você de prosperar. A pornografia, para a galera que está no Instagram aqui, que tem que ir para o YouTube, a pornografia está impedindo você de prosperar. Você não vai para o próximo nível porque você assiste pornografia. E eu falo isso com toda certeza. Eu já assisti pornografia, graças a Deus, eu tô há anos livre disso. E o que eu quero falar para você é, se você continuar isso, você tá ferrando o teu cérebro. A pornografia, ela tem o mesmo impacto do que uma cocaína no teu cérebro. O mesmo impacto. Se você cheirar um pó, der um belengo e ver uma pornografia no teu cérebro, não tô falando, cara, na sua... Você não vai ficar desnutrido, talvez, na pornografia. Mas no teu cérebro, a sensação é a mesma. O prazer é o mesmo. E a força que isso causa negativamente é a mesma. E toda vez que você assiste pornografia, você pode botar mais 1.000zão negativo na tua conta. Mais 2.000zão negativo na tua conta. Qual conta? Para quem tá entendendo, entrando agora. Para você vencer o medo, para você enfrentar o medo, você não perde ele. Você tem que entender o seguinte, que o medo é um boleto que você precisa pagar. Só que você paga esse boleto com um saldo bancário que se chama confiança. Então você tem 2 contas, ó. A conta do medo e a conta da confiança. Se você tiver 4 mil negativo, o que você tem que fazer? Você tem que depositar na conta da confiança. Pô, vou ficar um dia sem tomar café. Deposita, né? Robson, mas eu amo, eu não vivo sem café. Como assim, velho? Você quer prosperar e o café tá te controlando. Você não pode ser dominado por coisas, brother.
Enquanto você estiver sendo dominado por coisas, você não consegue prosperar. Robson, mas por que você fala isso? Eu aprendi isso num livro chamado Mais Esperto que o Diabo. O nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Quem escreveu esse livro foi o cara que mais entende de ser humano, mais entende de mentalidade e de padrões de sucesso, chamado Napoleão Hill. E ele estudou, e ele teve uma entrevista com o próprio diabo. Algumas pessoas acreditam que é uma energia negativa, outras pessoas acreditam que é o lado ruim da pessoa, e outras pessoas acreditam de fato que foi o próprio diabo. E ele escreveu esse livro, onde tem perguntas e respostas. E ele fala que esse lado negativo, ou esse lado ruim, ou do próprio diabo, ele mesmo fala, sabe como é que eu entro na vida das pessoas? Sabe como é que eu entro na vida das pessoas? Através da alienação. Quando eu consigo dominar essas pessoas através do medo, através da alienação, elas ficam presas a mim. Quando elas entram na pornografia, elas ficam presas a mim. Quando elas entram na cocaína, elas ficam presas a mim. Quando elas entram na maconha, elas ficam presas a mim. Porque elas se tornam alienadas, elas perdem o controle de si. Quando você perde o controle de si, você não tem o seu próprio domínio. Quando você não tem o seu próprio domínio, você não prospera. Você pensa, cara, parece que tem uma corrente no meu braço, parece que tem uma corrente nas minhas pernas. Toda vez que eu tento, não saio do lugar. Você acha que isso é normal, amigo? Você acha que isso é normal toda vez que você tenta, não sai do lugar? Você acha que isso é normal? Não é normal não, filho. Corpo, alma e espírito. Sua alma está presa. Apóstolo Paulo vai dizer, cara, existe uma constante briga entre o corpo e o espírito. Entre a alma e o espírito. O que é o corpo? O corpo seria a sua mente, a pornografia, a cocaína, a droga, os medos, a forma como você enxerga a vida. E o que é a sua alma? A sua alma quer prosperar. E aí, quando ele fala que existe uma constante briga entre a carne e o espírito, não é sobre só vencer a carne de uma baladinha. Não, cara, não é sobre isso, porque isso é bom. Você desfrutar é bom, não é sobre isso. Mas é sobre aquilo que te acorrenta que você não vê. E nesse livro ele fala. Eu vou fazer uma live sobre esse livro. As 48 Leis do Poder. As 48 Leis do Poder é muito bom o livro, mas só aconselho para quem tiver um QI mais elevado, tá? Senão você não vai entender porra nenhuma, vai achar que esse cara é maluco. Então vamos lá. Cara, esse livro é um livro muito forte, não é esse, o livro Mais Esperto que o Diabo. Porque ele fala como ele domina as pessoas. Por exemplo, quem fuma cigarro. Normalmente, as pessoas que fumam cigarro, normalmente, essas pessoas não conseguem prosperar. Robson, eu conheço pessoas que fumam cigarro e que prosperaram, tá bom. Mas prosperidade é muito além de dinheiro, amigo. As pessoas que não se sentem livres, as pessoas ela não conseguem se sentir livre, essa pessoa para mim não é próspera. Eu conheço pessoas que têm, não conheço, mas conheço história de pessoas que são bilionárias e são presas. Por que são presas? Porque são pessoas alienadas, alienadas ao hábito. Quando você é alienado a um hábito, quando você é alienado a uma coisa, você não prospera. Por isso que eu falo, cara, começa a depositar na conta da confiança. E não começa assim, eu vou correr uma maratona. Não, filho, começa andando. Começa a depositar na conta da confiança. Você que assiste pornografia, fica um dia sem. Robson, 2 dias, 3 dias. Você não tem que vencer o amanhã, filho. Você tem que vencer o hoje. Você tem que vencer o hoje. É isso que tem que vencer. Eu vou ficar hoje sem tomar café. Eu vou ler uma página hoje. Amanhã eu não sei, velho. Amanhã Deus pertence. Basta cada dia ter um mal. A Bíblia já deixou claro. Então você precisa entender que a prosperidade ela é inimiga desses hábitos que faz você depositar na conta do medo. Você não vai conseguir sair do lugar, velho. Então, assim, o que acontece, cara? Você está sempre depositando na conta do medo. Por isso que você não sai do lugar. Começa depositando. Eu quero deixar uma aula prática para a gente ir para o final. Eu quero que você comece a depositar a partir de hoje. E eu quero que você me marque no Instagram. Só que você não vai me marcar, porque você já vai esquecer. Esse é o problema das pessoas. Por isso que eu fico com raiva disso aqui tem hora. Eu fico puto que isso aqui tem hora. Porque as pessoas só estão buscando informação. Elas só estão buscando informação. E elas não saem da teoria. Eu vou conectar para a live e perder o medo. Você acha que você vai perder o medo na teoria? Não vai, amigo. Você tem que pegar esse conteúdo e jogar na prática o mais rápido possível. Robson, como é que eu jogo o mais rápido possível? Nem deixa para amanhã. Lê uma página do livro hoje. Tira a foto do livro, me marca. Cria um compromisso comigo, caralho. Cria um compromisso comigo. O problema é que você só quer informação. Informação não muda a vida de ninguém, não. Ô, amigo, olha só. A gente viveu. Deixa eu falar pra você aqui, ó. A gente viveu a era industrial. Primeiro a era agro. Depois a era industrial. Depois a era da informação. Não, Robson, a gente está na era de informação. Não estamos. A era da atitude. Essa aqui é a era que nós estamos.
Quem entendeu isso aqui tá vencendo. A empresa que mais cresceu ano retrasado se chama Luva de Pedreiro, porra. É o cara que mais... É o cara que entende de agro? Não. É o cara que entende de industrial? Não. É o cara que tem informação? Não. Mas é o cara que tem atitude. Há 10, 15 anos atrás, ganhava dinheiro quem sabia mais. Hoje, quem sabe mais e não tem resultado é considerado o quê? Um bobo. Ah, sabe tudo. Já conheceu o 99 assim? Ah, não, eu tenho uma casa na praia, eu tenho uma casa nisso, já viu? Tenho isso. Você não pergunta porque você não quer ficar sem graça. Mas, porra, por que você tá trabalhando aqui então? É porque você já não consegue acreditar, pô. E pode ser que ele tenha? Pode, mas qual é a sensação? Você não acredita, pô. Ué, como assim? Tem casa na praia, tem outro negócio, sei lá o quê, é isso, é aquilo, sei lá o quê. Uma vez foi no Rio, não, eu tenho sei lá o quê, eu tenho isso aqui. Eu não perguntei, porque é chato, né, velho? Eu ia ficar 30 minutos com o cara dentro do carro, ele com cara de cu e eu também. Eu nessa. Pô, tá trabalhando aqui por quê, cara? A verdade é essa, gente. Então, assim, o que eu quero que você entenda é o seguinte: o cara que tem informação hoje e não aplica, é simples, ele é um obeso mental. Ele é um obeso mental, é o cara que tá sempre vivendo a mesma vida. Antigamente, você era pago por aquilo que você sabia, hoje você é pago por aquilo que você faz. Acabou. Prova simples. Faz a faculdade. 10 anos. Sai da faculdade. Cabeça vai estar explodindo de conhecimento. O que vai acontecer? Ué, você vai começar a ganhar dinheiro. É só fazer faculdade, sair da faculdade para ganhar dinheiro. Por quê? Porque o conhecimento liberta. O conhecimento dá dinheiro. Óbvio que não, cara. Não tem atitude não para você ver. Sai da faculdade e não tem atitude de buscar as coisas para você ver se você não vai ter resultado. Não vai, pô. Não vai. O que eu quero dizer é o seguinte, a informação não é suficiente. Então, assim, quando eu falo o seguinte, cara, começa a depositar na conta confiança, hoje, ao invés de você deixar para amanhã, tira a foto hoje do seu livro, me marca uma página. Ah, não, eu vou ler 30. Por isso que você não cresce. Por isso que você não sai do lugar. Você sempre quer fazer um passo maior do que a perna. Você nunca conseguiu ler uma página, você quer ler 30. Hoje. Não faz isso, amigo. Pelo amor de Deus. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá e ler uma página, tira a foto e me marca. Compromisso comigo. Ah, ó, leitura já tô ok. Beleza, vou acordar 1 hora mais cedo. Qual é a hora? Não sei. Se acorda 11 horas, acorda 10 horas, velho. Deposita na conta da confiança. Assiste pornografia, fica um dia sem assistir. Mais um dia realizado com sucesso. E amanhã? Foda-se amanhã, velho. Ou amanhã você não consegue. Respira pelo ontem aí. Respira aí, pelo ontem. Não dá. Respira pela manhã, Samantha. Tá rindo de quê? Agora você consegue respirar pelo hoje? Então o que eu quero que você entenda, cara, é que não vai ter como você mudar a tua vida se você não ir pra ação, brother. Não dá, mano. Eu fico assim, puto, tô suando aqui, ela tá rindo aqui, porque eu tô falando sério, eu fico puto, brother. Porque eu não consigo ficar muito perto de gente que... Ai, eu tenho que entender disso. Cara, pega isso e já aplica. Pega isso e já aplica. Já começa a botar isso no resultado hoje. Começa a fazer isso hoje. Ah, não gosto de beber água. Toma um copo d'água hoje. Se você não consegue... Ah, eu quero parar de fumar um cigarro. Para de fumar hoje, não para amanhã. Amanhã você vai fumar 30 maços. Para hoje. Ah, eu quero parar de fumar maconha. Para hoje, só hoje. Amanhã, para hoje. E depois da manhã, para hoje. Acabou. Assim você vai depositar na conta de confiança. Quando você deposita na conta da confiança, sabe o que vai acontecer? Você vai depositando, daqui a pouco vem um boletim no medo. Mas tô com uma conta aqui de 1 milhão, boletim de 10 mil. Eu não vou parcelar esse boleto, não. Você paga à vista. Fica fácil. Existem coisas hoje, por exemplo, antigamente eu tinha medo de comprar um carro acima de 30 mil. Porque foi um medo que meu pai colocou em mim. Carro não é investimento. Para mim é. Óbvio que para mim é carro é investimento. Primeiro, porque é conforto para minha família. Eu viajo e faço o que eu quiser. E eu quero ter um carro confortável. Segundo, para prova social. Eu não sou otário. Hoje eu vivo de internet. Então, quando eu posto dentro de um carro, isso gera autoridade para mim. É inevitável. Eu não vou ficar mentindo para ninguém. Quando eu comprei a X4, eu paguei a X4 em 6 meses, brother. Carro de quase 200 mil reais. Por quê? Porque com o retorno do próprio carro, pro retorno do que ele veio para mim. As pessoas começaram a acreditar muito mais em mim, infelizmente. O resultado, ele arrasta, pô. O que você fala convence, mas o resultado arrasta. É inevitável. Então, assim, carro é investimento? Cara, para algumas pessoas não. Para mim é investimento. Por quê? Porque eu sei ganhar dinheiro com carro. Inclusive é um dos negócios que a gente vai abrir aí. Então, assim, o que eu quero que você entenda é que você precisa ter essa clareza. Você precisa ter essa visão muito clara, senão as coisas não funcionam, pô. Entende? Galera que tá aqui no Instagram, tá? O link tá na bio. Tô ao vivo lá no YouTube. Vamos pra lá. Tá? Que bom. Então, se você começar a depositar na conta da confiança, você vai ter muito mais autoestima.
Você vai começar a fechar negócio diferente. Você vai começar a se posicionar diferente. Ô, meu amigo, deixa eu te falar. Ninguém muda de vida de uma hora para outra. As pessoas mudam de vida devagarzinho. Devagarzinho. Como é que eu larguei a pornografia anos atrás? Eu fiquei um dia sem assistir. Depois um dia. Depois mais um dia. E largou. Largou hoje, não sinto falta nenhuma. Nenhuma. Primeiro que eu tenho uma mulher boa pra caramba, que namora direto comigo. E segundo, filho, mesmo se não tivesse, eu domino a minha mente. Eu domino a minha mente. Agora, ó, já falei pra vocês. Samanta tá rindo pra caramba aqui. Eu já falei pra vocês, falei nos stories, vou falar de novo. Se eu pegar gosto pra esse negócio de academia, ferrou, mano. É a única área que eu não tô dominando. Por que eu não falo de academia pra vocês? Por que eu não falo? Começa a me cobrar, velho. Começa a me cobrar. Sabe por que eu não falo? Porque eu não sou autoridade. Eu só falo naquilo que eu sou autoridade. Então eu falei, cara, eu não sou autoridade. É corpo, alma e espírito. Corpo, eu não tô dominando. Alma, graças a Deus. Mas quero melhorar. Espírito, tô me conectando a cada dia mais. Mas o corpo não vai. Vai chegar um momento que isso aqui vai travar. Por conta desse daqui. Por quê? Um espírito forte não habita num corpo fraco. Um espírito, eu quero que você escreva isso. Um espírito forte não habita em um corpo fraco. Estou botando aqui no Instagram aqui, ó. Quem falou essa questão do carro foi o Felipe Tito. O cachê dele era 5 mil, quando comprou um carro de 200 mil, o cachê dele foi para 50 mil. Doideira. Pois é investimento. Agora, se você vai comprar carro só para mostrar para os outros, não é investimento. Que aí você vai fazer uma dívida que você não pode, para mostrar para a gente que não está nem aí para você, aquilo que nem você vai conseguir bancar. Então, assim, isso é um ponto muito importante. O que eu quero que você entenda é que toda vez que você estiver depositando na conta da confiança, você vai se sentir mais autoconfiante. Você vai para um nível maior. Beleza? Então, quero que você entenda o seguinte, quando eu virar a chave, tô virando, tá virando, já tô indo todo dia, já tô treinando todo dia, tá virando. Quando eu virar a chave da academia, vocês vão ver. Eu vou para um outro nível, cara. E por quê? Porque eu tô todo dia que eu vou na academia, eu deposito na conta da minha confiança. Todo dia, velho. Todo dia. E principalmente, cara, eu não tenho vontade de ir pra academia. Posso me libertar aqui agora? Falar isso pra vocês? Eu não tenho vontade, eu não gosto de ir pra academia. Eu acho chato. Eu acho, porra, que bagulho chato, brother. Ficar malhando o corpo, eu amo. Não amo ainda. Mas não é sobre o que eu tenho vontade. É sobre o que gera resultado. É simples. Eu não gosto de fazer isso. Mas eu gosto o resultado que isso me traz. Toda vez que eu saio da academia, eu vou lá na conta da confiança e pau. Porra, eu sou foda, brother. É assim, cara. É impossível você ir sem vontade e sair de lá triste. É impossível. Tu sai. Ainda bem que eu vim, brother. É aquele culto que você fala assim, não tô com vontade de ir, não tô com vontade de ir. Vai. É nesse culto aí. É nesse culto aí que você muda de vida. É nesse culto que você recebe uma visão. É nesse culto que alguém chega pra você e fala assim, é no dia difícil. É justamente quando você não quer. Quando você entende isso, você entendeu tudo. Nossa, mas quando eu não tô com vontade, eu entendo que eu mereço. Merece porra nenhuma, você merece prosperar. Você merece crescer. Você merece romper. Você acha que existe um Dubai aí pra quem? Só pro sheik árabe? Óbvio que não. E outra, você pode pegar uma chave com um sheik árabe. Eles são tão poderosos, falando em questão de prosperidade para mim é crescer, que eles falaram o seguinte, aonde que as pessoas têm medo de crescer? Ah, as pessoas, não sei onde as pessoas têm medo de crescer, mas onde as pessoas falam que não pode crescer é no deserto. Então vou fazer o seguinte, é lá que a gente vai construir a cidade mais rica e mais luxuosa do mundo. Os caras construíram Dubai, uma cidade que tem menos de 100 anos. Olha que loucura. Olha que loucura, os caras fazem a própria chuva, brother. Quem explica isso? Os caras pegaram um deserto, os caras criam a árvore deles. Você pega a árvore deles lá, é de mentira as árvores deles. Você olha dentro da árvore, tem um monte de caninho de água assim. Por quê? Porque os caras entenderam isso. Os caras estão querendo ser Deus? Não, os caras entenderam a força disso. Eles depositam na conta da confiança. Os caras são milionários? Óbvio que não, cara. Milionário é o cara mais pobre de lá. Então o que eu quero que você entenda é que isso começa com um voto de confiança. Começa no dia 1, brother. Day 1. Day 1 é dia 1, né? Isso aí, Day 1. Dia 1, brother. Cara, como é que foi a primeira vez que você entrou, que você se converteu a Jesus? Sentimento. É isso, cara. O dia 1, velho. O seu dia 1 precisa ser hoje. Como? Lendo um livro, ouvindo um áudio, seja um audiobook, sei lá, cara, alguma coisa. Cara, sai hoje daqui, da sua casa, vai dar uma caminhada, né? Tô com preguiça. Pois é, mano, por isso que você não prospera. Porque você deixa a vontade sempre dominar você. E não vai ter resultado. Quem não domina as suas próprias emoções não tem resultado. Não tem resultado.
Então, assim, sabe quem faz aquilo que ama? O pobre, porque o rico faz aquilo que convém. O rico faz aquilo que convém. Quando você encontrar alguém que é rico financeiramente, que veio do baixo, esse cara não se tornou rico à toa. Esse cara, ele renunciou muitas vontades dele. Quando eu comecei minha trajetória, eu venho de uma família simples, quebrada financeiramente. Quando eu comecei a minha trajetória, meu irmão, eu estava devendo 28 mil reais. Eu olhava para as pessoas e falava assim, meu irmão, será que eu vou crescer? E da mesma hora que vinha esse pensamento, veio um pombo na cabeça, eu falei, não vai criar ninho aqui não, filho. Mete o pé, óbvio que eu vou crescer. Aí eu ficava falando várias frases para mim. Eu nasci pobre, mas uma família pobre não vai nascer de mim. Não é só porque eu nasci pobre quer dizer que eu vou morrer pobre. Eu ficava falando isso pra mim o tempo todo. E todo dia, mano, pau na máquina. Pau na máquina. Todo dia fazia minha parte. Existe uma frase que ela é estampada no meu coração, eu vou tatuar essa frase. Que diz o seguinte, você não sabe como será mostrado a você, desde que você faça o que tem que ser feito. Robson, o que quer dizer com isso? Eu não sabia como eu ia mudar de vida, irmão. Eu não sabia como eu ia realizar sonhos. Eu não sabia como eu ia ter grandes resultados. Mas eu tinha certeza que eu tinha. Quando eu era quebrado, eu tinha duas certezas. A primeira é que eu estava quebrado. A segunda é que um dia eu não estaria mais. Eu sempre tive essas duas certezas. Caralho, eu tô fodido. Mas eu tenho certeza que um dia eu não vou estar mais. Por quê? Porque todo dia eu fazia a minha parte. E eu não sabia como... Então essa frase é, você não sabe como será mostrado a você desde que você faça o que tem que ser feito. Eu não sabia como seria mostrado, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Existe uma história de um cara que ele morava na Angola e ele foi para Paris, era o sonho dele morar em Paris. Só que ele foi de uma maneira clandestina, que foi errado. Ele não tinha cidadania de Paris. E o sonho dele era ser bombeiro. Escuta essa história. Esse cara um dia foi ver o jogo do Barcelona e mais, sei lá, Paris Saint-Germain, numa esquina, ele tinha medo de andar nos lugares, mas ele foi ver o jogo. E aí, o que aconteceu? Ele andou, isso é uma história real, tá? Se você não acreditar, é só você pesquisar lá no YouTube. Cara que salvou a menininha que tava caindo do prédio. E aí, ele andando assim, ele olhou pra cima, tinha uma menina pendurada, sei lá, de 4 anos, se não me engano. Pendurada, num prédio de, sei lá, 5, 6 andares, não lembro exato. E aí ele tinha algumas opções. Primeiro que ele sabia que aquilo ali ia repercutir, né? E que se ele ficasse por ali, poderia dar merda. Né? Segunda opção é ele subir aquilo lá e pegar aquela criança. Terceira opção é ele pegar um celular e filmar. Sabe o que aquele cara fez, velho? Correndo risco? Ele subiu. Ele escalou o prédio. Pode pesquisar isso, essa história é real. Ele escalou e pegou aquela criança. E quando chegou lá embaixo, ele conseguiu pegar, graças a Deus não aconteceu nada com a criança. E aí chegou a polícia, chegou isso, aquilo. E ele poderia sair correndo. Então ele ficou. E aí sabe o que aconteceu? Descobriram que ele era um cara que não era do país, que ele estava lá ilegal. E o que aconteceu? Imagina o que aconteceu? Devolveram o cara pra lá? Não. O cara honraram tanto a vida daquele homem que deram a cidadania dele. E além disso, descobriram que o sonho dele era trabalhar no bombeiro. O que aconteceu? Colocaram ele no bombeiro. Robson, putz, velho, como assim? Você não sabe como será mostrado a você, desde que você faça o que tem que ser feito. Se alguém chegasse pra ele um dia antes e falasse assim, ó, qual é o seu sonho? Meu sonho é trabalhar no bombeiro e ter a cidadania do país. Ó, beleza, já que seu sonho é esse, amanhã vai ter uma menina pra você salvar do prédio. Se você salvar, você vai ter isso. Você acha que ele acreditava? Ih, você tá maluco, né, velho? Você tá doidão. Então o que eu quero que você entenda, aquele cara não sabia como ele ia realizar aquilo. Ele não sabia como ele ia ter cidadania daquele país. Ele não sabia como, mas ele fez o que tinha que ser feito e ganhou. Então quando você faz o que tem que ser feito, as coisas acontecem. Faz a sua parte, brother. Você tem que só enfrentar esse medo. Você só precisa enfrentar ele. Como é que você enfrenta ele? Depositando na conta da confiança. Véi, eu tô falando disso há quase 1 hora. Se você não entender, eu tô falando da mesma coisa há quase 1 hora, te dando inúmeros exemplos. Se você não entender isso, você não vai sair do lugar. Vai passar 2025, vai passar 2026, vai passar 2027. Você vai viver a mesma coisa, do mesmo jeito, e vai ver as pessoas prosperando. Ou para de só bater palma, tá na hora de você ser aplaudido. Ah, Rosso, mas eu nasci assim. Poxa, eu tenho medo disso. Se você não tomar a decisão de depositar na conta da confiança, você não vai sair daí. Eu não estou falando de teoria. Eu não estou falando de teoria. Eu estou falando de algo que você pode começar hoje. Aplicar hoje. E voltando a falar do exemplo do carro, eu lembro que eu tinha medo. A primeira vez que fui comprar um carro acima de 30 mil, que o meu pai falava muito sobre isso. E aí eu fui destravei e comprei um carro de 30 mil. Depois eu falei assim, cara, eu quero comprar um carro de 100 mil. Eu quero ter a sensação de um carro de 100 mil. E aí eu fui lá e comprei um carro de 100 mil. Eu falei, eu quero ter a sensação de ter um carro de 200 mil. E eu fui lá e comprei a sensação. Cara, hoje se eu tiver que comprar um carro de 1 milhão, eu compro. Inclusive o meu carro dos sonhos, não vai ser o próximo, mas vai ser depois do próximo. Eu vou realizar isso dentro de 1 ano e meio. A nota que eu tô te falando é 911, esse carro custou 1 milhão e meio. Na verdade, a que eu quero é 1 milhão, dá pra comprar. Robson, você tem medo de botar esse dinheiro no carro? Não, eu não tenho medo. Por quê? Porque o dinheiro é meu escravo. O dinheiro, ele é meu escravo. Quando eu pego o dinheiro na mão, eu olho e falo assim, você trabalha pra mim, meu filho.
você vai fazer tudo que eu quero. Você trabalha para mim. Eu falo isso com dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é meu escravo. O dinheiro, você tem que ter muito aqui, ó. Quando ele sai do bolso e vai pro coração, aí tá o problema. Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ter amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então você não tem que ter amor ao dinheiro. Se você tem amor do dinheiro, ele vai se tornar o seu Deus. E aí você é guiado por ele, você se torna um alienado. Quando você é alienado, você está na mão do capiroto. É inevitável. É inevitável. Capiroto pode ser lado ruim, negativo, o que você achar melhor. Tá? Mas independente disso, é tudo do mesmo lado. É tudo a mesma coisa, é tudo a mesma pessoa. Mesma pessoa não, tudo mesmo espírito. Então, assim, o que eu quero que você entenda é, hoje eu não tenho medo, pô. Se eu tiver que comprar uma casa de 2 milhões de reais, eu compro. Eu não tenho medo. Talvez o que falta hoje é o capital, por enquanto. Mas o que eu quero que você entenda é, se eu quiser e se eu tiver a oportunidade, eu vou comprar. Por quê? Porque isso destravou na minha cabeça há muito tempo, cara. Então, assim, você não tem que ter medo da prosperidade. Por exemplo, a pessoa que tem medo do sucesso, provavelmente viu o tio se matando por causa que faliu. Ou conhece pessoas da família que tinha tudo, depois não tem nada. E aí isso criou uma trauma. Ou cresceu falando que dinheiro é raiz de todo mal. Ou cresceu ouvindo que dinheiro é sujo. Você que tem medo de casamento, cara, provavelmente seus pais se separaram, isso criou um trauma dentro de você. Você tem medo de se relacionar com as pessoas. Robson, como é que eu resolvo pra gente fechar? Oi? Tá. 2 formas de você resolver o medo pra gente finalizar. E eu tenho uma surpresa pra vocês, tá? Pessoal que tá no Instagram, vai lá pro YouTube. 2 formas de você resolver o medo. Amor. Isso aqui são formas de você resolver depositando na conta confiança, tá? Mas vou te trazer mais coisas práticas. Vou aprofundar mais disso. Amor e ação. Se você pegar lá em João vai dizer o seguinte: o amor lança para fora todo medo. O que é isso? Vou te dar um exemplo. Quando eu era mais novo, estava na 5ª série. Se liga nessa, mano. Tava na 5ª série. E eu sempre fui um cara que eu sempre tive cara de playboy, né? Loiro do olho azul, as pessoas eu não sabiam da minha história, me chamavam de playboy, né? E nunca fui, né? Quem dera fosse. E aí eu cheguei um dia, o moleque meio que esbarrei nele, só que eu sempre fui um cara meio que ativo do bagulho, velho. Eu sempre falei, pô, irmão, não pisa no meu calo, não. Entendeu? Não tô fazendo nada com você, mas não faz nada comigo. Eu não sou bobo, nunca fui um cara bobo. Na verdade, eu fui durante um tempo. Aconteceu uma situação específica e parei de ser, né? E aí esse menino falou assim, beleza, no final da... Aí eu esbarrei nele, esbarrou em mim e falou assim, às 5 horas a gente se vê. E ele era da 6ª série, eu era da 5ª. Às 5 horas, 5h20. 5h20 a gente se vê. Quero ver se você vai ser homem lá fora assim. Gente, tranquei, velho. Eu fiquei com tanto medo, que eu falei, puta que pariu, que merda, que o maluco era grande, o maluco era meio que o cara do morro, e sei lá o quê. Eu falei, e eu não tinha ninguém, amigo nenhum. Tinha acabado de chegar na 5ª série, isso foi tipo um mês de escola. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu, inteligente, eu vi o moleque ali dentro, eu falei, pô, mano, o moleque ali fora quer me pegar. E ele era o maluco forte da minha sala, Adilson, o nome dele. Caraca. Ele falou, quem que é o moleque pra te pegar? Sabe aquele cara que repete 10 anos? Você tem, tipo, 13 anos, ele tem 18. Por quê? Porque ele repetiu 10 vezes a mesma série. E ele vai se tornando grande. Ele vai, tipo, tá todo mundo pequeno e ele, cara grandão lá no final da turma, era ele. No final da sala. E eu falei, pô, mano, o cara quer me pegar, vai me pegar de mulão, nem ia, né? Ele falou, mano, quem é o moleque? Eu adorava uma treta. Ele falou, mano, você tá comigo, pô. Você tá comigo. Ninguém vai te pegar, não. Gente, juro pra você. Juro pra você. Meu medo foi embora. Por quê? Porque ele me deu amor. O amor lança pra fora todo medo. Outra forma de você dar amor, por exemplo, se você tem, Robson, meus pais se separaram e eu tenho medo de me relacionar. Sabe como é que você vai resolver esse medo? Através do amor. Quando é algo emocional, quando é um medo emocional, sentimental, se resolve através do amor. Quando é um medo prático, se resolve através da ação. Robson, vamos lá. Dá mais exemplo. Simples. Se você tem medo do casamento, por exemplo, cara, tenho medo de me relacionar com as pessoas, tenho medo de começar uma nova amizade, tenho medo de me relacionar com as pessoas. Estou muito tímido, provavelmente você teve problema na sua infância e você sabe com quem. Se você souber com quem, que é melhor ainda, sabe o que você vai fazer? Perdoar essa pessoa. Você vai perdoar essa pessoa. Essa pessoa não existe mais. Perdoa ela na sua mente. Se você conseguir fazer isso, você vai jogar pra fora todo medo, porque você tá dando amor. Quando você perdoa, cara, você tem que entender o seguinte: isso é uma água que tá
acabando com o seu deserto interno. Então, como é que você resolve, por exemplo, um medo cara, você não consegue prosperar porque você tem um problema com seu pai? Como é que você vai resolver isso? Amor, perdoando. Então, duas formas de você resolver o medo. Ou no amor, se for algo sentimental, vai ser no amor. E sempre através de um perdão. Ou você liberar perdão, ou você pedir perdão. Então, se você errou com alguém, cara, peça perdão. Não tenha medo. Cara, eu tô brigado com minha mãe já tem uma semana. Já tô brigado com meu pai já tem um mês. Pede perdão, brother. Ah, mas foi ele que errou. Pede perdão. Isso vai impedir você de prosperar. O perdão, a gratidão destrava o merecimento. Eu quero que você escreva isso aqui. A gratidão destrava o merecimento. Se você não tiver gratidão, você não vai para o próximo nível. Existe gente com tanto potencial, mas está cheio de gente acorrentada nela. Porque não perdoa, não pede perdão. Chegou um momento na minha vida que eu tinha várias pessoas que eu estava muito rebelde, que eu magoei, e eu entendi isso. Foi numa palestra que eu entendi isso. E eu liguei para todo mundo. Liguei para um amigo meu, que eu errei com ele, que ele errou comigo, pedi perdão. Liguei para o outro, pedi perdão. Eu fiquei lembrando, cara, quem que eu tenho que pedir perdão? Fala que papo de maluco não é papo de maluco não, amigo. O amor joga para fora todo o medo. Qual a melhor forma de você resolver os problemas emocionais? Perdoando. Perdoando. Eu já perdoei dívida, eu já perdoei pessoas. Quando eu perdoo, amigo, eu não estou fazendo bem só para mim, eu estou fazendo bem para outra pessoa. O perdão é você soltar ela da sua vida. O perdão não é esquecer. O perdão é você não carregar mais esse peso. Perdoa, brother. Perdoa, porque tem muito medo emocional na sua vida que você vai resolver através do perdão. E existem os medos práticos. E como é que é o medo prático? O medo prático, por exemplo, é o medo, sei lá, você tem medo de dirigir. Você não vai resolver esse medo de dirigir pedindo perdão. Esse é um medo prático, é um medo da vida, é um medo, eu tenho medo de correr, tenho medo de nadar, isso é um medo prático, não é um medo emocional, é um medo prático. Então, primeiro você precisa saber quais são os seus medos e dividir ele. Pô, isso aqui é um medo emocional? Resolva através do perdão. Isso aqui é um medo prático? Resolva através da ação. Então, quando é um medo prático, tem o medo de dirigir. Você não vai perdoar ninguém, você simplesmente vai dirigir mais vezes. Você vai ter que fazer uma repetição. E existe uma frase, que eu tenho que falar devagar, senão eu vou errar. Você não tem que fazer 2.000 coisas 2 vezes. Você tem que fazer 2 coisas 2.000 vezes. Você tem que esquecer isso e fazer isso. Então não é sobre você fazer 2.000 coisas 2 vezes. É sobre você fazer 2 coisas 2.000 vezes. Qual é o segredo disso? Tem que comprar outro. Repetição. O segredo para você resolver o medo de coisas práticas está na repetição. Se você repetir, você resolve isso. Tenho medo de dirigir, vou lá e repito. Tenho medo de dirigir, vou lá e repito. Tenho medo de dirigir, aí eu preciso voltar nisso aqui, velho. Tenho medo de dirigir, tá 4.000. Aí você deposita aqui. Tenho medo de dirigir, você vai lá e dirige. Tenho medo de dirigir, tenho medo de dirigir, tenho medo de dirigir, tenho medo de dirigir. Esse medo aqui já não existe, porque você depositou na conta da confiança, isso aqui diminui. Chegou uma hora que você está dirigindo, no automático, nem percebe, você está indo pro seu trabalho, está passando a marcha sem perceber. Quando você pega um carro a primeira vez, você passa a marcha olhando, né? Primeira, segunda, e hoje? Hoje você nem se liga. Por quê? Isso é uma coisa que você depositou na conta da confiança. Então, por exemplo, existem coisas, tem medos que você vai resolver no amor. E existe medo que você vai resolver na ação. Por isso que eu separei. Os medos emocionais, você tem que resolver no amor, que é perdoar. Cara, eu tô falando de coisa prática, brother. E os medos práticos, como medo de dirigir, medo de prosperar, atitude, timidez, você vai resolver como? Na ação. Então, assim, eu tenho timidez. O que eu faço? Eu vou ficar lendo livro de timidez? Porra nenhuma. Vai pra ação. Vai pra ação. Então, o que você vai fazer? Você vai se expor. Primeira coisa, você vai ficar pelado na frente do espelho e vai falar pra você mesmo. Você vai contar uma história pra você. Por quê? Porque você está num momento de constrangimento. O constrangimento, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar em você uma inconformidade muito grande e vai jogar isso para fora. É inevitável. Eu fiz isso no começo da minha trajetória empreendedora, eu tinha medo de apresentar oportunidades para as pessoas e um cara me deu essa dica. Amigo, faz o seguinte, fica pelado na frente do espelho e apresenta para você. E era oportunidade mesmo, eu tinha que falar com outras pessoas, eu tinha medo de errar. Na verdade, eu não tinha medo de falar em público, eu tinha medo de falhar em público. Eu comecei a falar pelado para mim mesmo. Gente, não tem nada a ver isso. Faz, pô. Faz, não é coisa que eu li no livro, não. É coisa que eu apliquei na minha vida. E aí você vai ficar tão constrangido que você não vai querer fazer. Só que é igual você pegar e ficar carregando um peso o tempo todo. E aí depois você solta, você sente seu braço leve. Seu braço sempre foi leve, só que o peso que estava sobre ele mostrou a
Quando de fato você é forte. Então, por exemplo, você ficou muito tempo carregando uma criança no colo, aí depois você solta. Caraca, velho, tá leve. É exatamente isso que causa. Então você tem que treinar no campo de batalha. Quando você treina no campo de batalha, perdão, quando você treina, faz muito treinamento, quando chega no campo de batalha você não sangra. Cara, é muito melhor você suar no campo de batalha, no treinamento, do que sangrar no campo de batalha. Então, assim, se prepara pro pior. Cria desconforto para você. Toda vez que você tiver uma rodinha, faça questão de falar. Toda vez que sobrar um microfone na tua mão, use. Toda vez que você perceber que você está num ambiente onde você pode expor a sua intimidez, expõe. Robson, mas eu vou falhar. Qual o problema? Ninguém tá nem aí para você. A verdade é essa. Então, assim, a ação, ela cura o medo. Não seja uma pessoa que faça 2.000 coisas 2 vezes. Seja uma pessoa que faça 2 coisas 2.000 vezes. Então, como que você consegue ressignificar os medos da sua vida? Cara, para você depositar na conta da confiança, é bom você entender 2 tipos de medo. O medo emocional e o medo prático. O medo emocional resolve através do perdão. O medo prático resolve através da ação. Tenho medo de dirigir? Dirijo. Tenho medo de me relacionar? Medo emocional. Resolvo perdoando. Vai no seu pai e fala assim, pai, te perdoo. Aí, pelo quê? Eu só te perdoo, velho. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Você vai ver como é que você vai destravar no mundo espiritual. Corpo, alma e espírito. Lidera essas 3 esferas da tua vida. Se você liderar essas 3 esferas da tua vida, você vai conhecer uma Samantha que você não conhece. Você vai conhecer um Robson que você não conhece. Você vai conhecer uma Maria que você não conhece. Você vai conhecer um Thiago que você não conhece. Beleza? Pessoal, tem pergunta? Joga as perguntas aí. Olha só, enquanto a Samantha olha ali as perguntas, eu quero que você entenda o seguinte. Hoje, quinta-feira, né? Nós temos essa live aqui do medo e espero, se fez sentido para você, coloca a cabeça explodindo e joga sua pergunta junto, tá? Entreguei aqui o meu melhor. Eu quero que você entenda que o meu melhor para você tanto faz, sabe por quê? Porque se você não aplicar isso, não vai adiantar de nada. Mas eu quero te convidar para um evento que vai acontecer semana que vem. Vai ser no dia 12 e eu vou te falar, a vida que você quer e não tem, tá na chave que você ainda não virou. Eu quero que você preste muita atenção, quem tá no Instagram e quem tá no YouTube. No dia 12, vai acontecer a maior virada de chave na sua vida. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Vai existir um antes e depois de você. Se você quiser ir para um próximo nível, se você quiser mudar a sua vida, se você quiser transformar o teu resultado e fazer 2024 ser o melhor ano da tua vida, você ainda precisa se conectar na live que vai acontecer quinta-feira da próxima semana. São 7 dias. 7 dias por uma vida. 7 dias por uma vida. Eu quero que... Cria essa hashtag aí. Plínio, cria essa hashtag aí. 7 dias, escreve aí. 7 dias por uma vida. E qual vida? A sua vida. 7 dias por uma vida. A gente é 7 dias. Eu quero que você, além disso, você vai colocar um despertador no teu celular, aonde você vai colocar para despertar no dia 12, 8h55, porque você vai se preparar, vai ser no YouTube, vai ser a maior live que você já assistiu na sua vida. Eu tenho certeza. Eu preparei algo exclusivo, algo extremamente surreal, jamais visto no mercado brasileiro. Jamais visto aqui no país. Eu tenho certeza, isso mudou. Isso fez eu sair de um menininho que devia 28 mil reais. Um menininho que ninguém acreditava. Um menininho que veio de uma família simples. Uma família que não tinha dinheiro pra nada. Pra nada, cara. Ao ponto de eu ter que escolher. Tinha 3 ovos. Eu tinha que escolher. Eu tinha 3 pessoas para alimentar. Meu irmão se alimentou, minha irmã se alimentou e eu tive que segurar ali a minha comida para ver se eles iam ficar com fome, porque se eles ficassem eu ia fritar meu ovo e dividir pros 2. Então, assim, uma pessoa que saiu do zero e atingiu grandes resultados. Que tem um de negócio que fatura milhões por mês, outro negócio que é uma das maiores agências da cidade, outro negócio que está em pura ascensão. O que eu quero que você entenda é o seguinte, nós vamos para um próximo nível e eu estou te convidando a fazer isso. Na quinta-feira que vem vai existir um divisor, o antes e depois na tua vida. E é decisão sua não participar disso. Então coloca o despertador no teu celular, coloca e me marca, você vai botar assim, ó, escrito no seu stories, com a foto do despertador, é o seguinte, uma hashtag 7 dias por uma vida. Essa é a hashtag que a gente vai utilizar todos os dias. 7 dias por uma vida. Vai ser o maior evento, e eu tenho certeza, isso não é nem uma live, vai ser um evento onde vai virar a chave. O nome desse evento é A Virada de Chave. Você vai mudar a tua vida, e eu tenho certeza do que eu estou falando. Se você acreditar no que eu estou falando, olhe dentro dos meus olhos, se você acreditar no que eu estou falando, você vai mudar de vida ainda esse ano. É algo, eu estou arrepiado de falar isso para vocês, é algo extraordinário. Então, não deixe de se conectar, vai ser surreal, tá? Já coloca no seu despertador, vai ser quinta-feira que vem, vai ter a live de segunda normal, tá? Quinta-feira que vem já se programa pra gente ir pro próximo nível. Beleza? Manda pergunta aí. O pessoal elogiando de todas as lives que você fez, só perdi uma, essa tá com suco, tem medo de barata.
Medo de barata, você vai pegar a próxima barata, vai pegar na mão, tá? Então, você vai pegar. Se você não vencer a porra de uma barata, que não pica, não faz merda nenhuma, você não vai vencer nada na vida. Ó, posso te fazer uma pergunta? Você que tem medo de barata, vamos fazer o seguinte: se você tivesse a certeza que você pegar uma barata na mão e jogar, só pegar ela na mão, você só vai pegar ela na mão e jogar fora. Vai pegar isso aqui, ó. Você não me vence mais, joga fora. É um medo simples, mas você vai fazer isso, você vai depositar na conta da confiança. Robson, isso é ridículo. Não é ridículo não, amigo. Ridículo é você ficar com medo de barata. Isso que é ridículo. Você ter um medo de um bicho ofensivo, cara. O bichinho faz nada, brother. Você vai pegar, eu vou botar uma barata na tua mão. Você vai ver, você vai vencer essa porra. Você vai pegar essa barata, vai vencer. Você vai jogar lá fora e vai assim, cara, não aconteceu nada. E aí você vai perceber que ela era aquela florzinha que estava se mexendo, só que à noite fez uma sombra gigante. É isso que você tem que fazer. Pega essa barata na mão e joga fora. Você vai vencer isso. Beleza? Faz o quê? Tamo junto? Que bom. Pessoal, é isso. Essa live, se o Plínio permitir, fica salva aqui no Instagram, mas principalmente no YouTube, tá? A gente vai focar muito forte e, de verdade, vai existir um antes e depois no meu Instagram, na minha vida, na sua vida, depois do dia 12. 12/9, 7 dias por uma vida. Quero que você escreva aí. 7 dias por uma vida, tá? Hashtag 7 dias por uma vida. Pessoal, é isso. O comentário aqui na TV não foi, mas na próxima vai. A gente não estava conseguindo conectar no YouTube, agora foi. Samantinha, parabéns. Reconheci em público. Parabéns, quebrou tudo, mandou bem. Pessoal, tamo junto. Até a próxima live. E valeu! Pessoal do Instagram, tamo junto. Encerrei no Instagram, pode encerrar no YouTube.